Olá, hoje vamos concluir, pessoal, a nossa saga de estudo dos cúnicos. O oitavo grupo, o grupo de Capivari ou Rafardi, Capivari Rafardi. Nós falaremos hoje da história desse grupo, sendo o último dos 9 vídeos que fizemos sobre todos os grupos do Brasil. Primeiro, uma introdução sobre a origem dos cúnicos, falando dos timbros, dos vênetos na Itália, e depois 8 vídeos com 8 grupos. Então, o último grupo que chegou no Brasil é o grupo que nós falaremos agora, de Capivari. Então, estamos no nosso Google Maps aqui, que já tem 1.501 visualizações, mais 5.000 na outra versão, 6.500 visualizações no Google Maps, Cúnicos no Brasil. Clicamos aqui, abrimos, Giuseppe Cúnico e Rosa Daltoso. Este é o casal que chegou. Não temos a data exata, isso é um problema, temos que descobrir. Pesquisei muito, várias fontes possíveis, e ainda não consegui achar exatamente o navio e a data que chegaram no porto e tal. Mas temos alguns relatos interessantes. Por conta desses relatos, nós sabemos que ficou aí entre 1895 e 96. 1895, 1896. Quase 20 anos depois que o primeiro grupo chegou em Curitiba, os Três Irmãos, em 1877. Tá bom? Eles têm, a composição dessa família era interessante, porque o casal pai e mãe já tinham uma idade, aí, uns 50 anos, e o filho mais velho, 26 anos já casado, 26, 27 anos, o Ângelo Único, casou com Sara Adele. Esse rapaz tem uma importância muito grande, e nós vamos saber em breve o porquê. Então, esse grupo, pessoal, ele teve a visita lá na década de 90 e em 2001, de um tal de Ângelo Cúnico da Itália, que, através de cartas, contactou com pessoas deste grupo e acabou vindo para o Brasil, 2 vezes, parece. E numa das vezes foi feito, inclusive, um encontro, tinha muitos cúnicos por ali, e ele, em um determinado momento, então, ele escreve uma carta e ele conta a história, porque esse Ângelo Cúnico, ele vem a ser neto do Ângelo Cúnico, filho desse casal, Giuseppe Cúnico e Rosa Daltoso, que tinha 26 anos, 27 anos, quando veio para o Brasil. Eu vou ler porque vale a pena, tá? Prestem atenção, é uma bela história. A carta que o Ângelo Neto escreve. Sereníssima República do Vêneto. Ele já começa a puxar uma história antiga lá. Ano 1796, 1798, 1805, 1814, invasão do Vêneto por Napoleão Bonaparte, as 4 invasões que Napoleão fez do Vêneto. Foi nessa época que o Vêneto deixou de ser uma república independente. Pessoal, um fato histórico muito importante, tá? O Vêneto, ele era chamado da República de 1000 anos, né? A República Sereníssima. Não era um império, não tinha rei, ele tinha o Doge, que era tinha uma espécie de eleição ali, não era assim tão democrático, porque era uma elite que trocava de poder entre as famílias. Mas o conjunto da sociedade, a organização do poder do Estado era como uma república, tá? Então ela ficou conhecida como a república mais longeva da história, 1000 anos, pessoal. Vêneto tem suas características interessantes, e nós, cúnicos, somos vênetos. Então, ele fala disso com tristeza, ele se considera vêneto, esse Ângelo Cúnico aqui que escreveu. Então, ele conta, Napoleão invadiu a região do Vêneto e roubou todo tipo de coisa que tinha valor, como móveis, alguns pertences da igreja, joias, e 40 milhões em moedas de ouro na época, né? E ele impôs tantos impostos à região do Vêneto que as pessoas não podiam comer por causa de tanto impostos, né? Pobreza total. Ele forçou os vênetos, né, as pessoas, os homens, a se alistarem no exército francês e ir lutar na Rússia, pessoal. Lembre que Napoleão tentou invadir a Rússia também, tá? Assim como Hitler. Ele levou 27.000 soldados do Vêneto, isso é muita coisa para aquela época. E só 1.000 deles voltaram depois de ser derrotado lá o exército francês. Então, ele jogou num contexto 100 anos antes da imigração, praticamente, tá? Ou 70, 80 anos. O povo lutava contra os franceses, que era o povo vêneto, tentava, né, lutar contra os franceses,
especialmente durante o verão de 1809, devido ao imposto que o Napoleão impunha sobre o trigo. Depois o Napoleão perdeu a guerra na Rússia, então, e finalmente deixou Veneza e Vicenza. Vicenza, então, ali aquela região, né, que é a cidade onde tem os cúnicos que Asiago pertence, tá? A cidade, o estado, né, a província. Então, ele deixou Vicenza entre 1814 e 1815. E aí ela passou por uma das piores carências da história, deixou a região do Vêneto desolada, assim, né? E aí Napoleão nos deu como presente para a Áustria. E ficamos até 1866, quando, com eleições falsas, pertencemos à Itália. Ele está falando aqui do processo de unificação da Itália, que teve até a participação do Giuseppe Garibaldi, né? O guerreiro, né, que lutou, inclusive, na Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, ele está falando com queixa sobre isso. Aí ele fala que o rei da Itália, então, naquela época, tinha o exército mais forte da Europa, mas nada fez para melhorar os hospitais, as escolas ou as fábricas. Naquela época, então, já está falando ali já em 1866, tá? Havia muitos vênetos que decidiram migrar para os Estados Unidos, Argentina e Brasil, porque nesses países podiam encontrar trabalho. Ele fala que a partir de 1870, muitos deles partiram, e entre eles estava o meu avô Ângelo. Então, falando do Ângelo, aquele filho do casal Giuseppe e Rosa. Ele nasceu em 1869 em Valmarana, uma pequena cidade a 2 quilômetros de Vicenza. Está no nosso mapa. Ele saiu quando tinha 17 anos para se juntar ao exército. Ele era, na verdade, um dos guardas do rei, que fazia parte dos carabinieri. Então, ele ficou 4 anos em Parma, subiram a sua classificação, e promovido, né? E depois foi transferido para Roma. Ele era o comandante da estação de uma pequena cidade chamada San Giovanni Campano. Ele ensinou a ler e escrever a maioria dos jovens daquela pequena cidade. Olha que rapaz interessante esse anjo. Daí ele começou a namorar uma garota local, mas as leis para os carabinieri, namorando garotas locais, eram muito rígidas. Então, para se casar, eles tinham que fazer 8 anos de serviço, os rapazes, e ter 28 anos, coisa que ele não tinha. Quando o seu comandante descobriu que ele tinha uma namorada, ele o transferiu para Roma. E a sua namorada começou a perguntar por ele na cidade, e ela descobriu que ele estava em Roma. Ela deixou a cidade, foi para Roma para conhecê-lo, encontrá-lo, né? E deixá-lo saber que estava grávida. Olha a situação desse casal, pessoal. Daí ele disse que aqui não tinha muitos anos de serviço suficiente para se casar, e que se o comandante descobrisse isso, ele teria problemas. Então ele disse para ela que ele desistiria do exército, né? Então, depois de ter o bebê, você vem para Vicenza. Isso é o que ela fez. Então, ela foi para Vicenza. O bebê nasceu em 1893, em Roma, e eles se casaram em Alta Vila Vicentina em 1894, já na região do Vêneto de novo. Então, saiu de Roma e voltou. Aí de um amigo, olha só, agora começa a conectar, de um amigo ele soube que no Brasil procuravam trabalhadores e iam pagar a viagem, o governo brasileiro pagava a viagem. Ele conversou com sua família e todos concordaram que era a melhor coisa a fazer, inclusive os pais e os irmãos. Passado um mês, partiram de Gênova com o barco Mafalda, que diz Mafalda, tá? Eles cruzam o oceano em busca de um futuro melhor. Eu nunca encontrei o barco, pessoal, tá? Pesquisei, até já encontrei o barco Mafalda, daí a gente entra na lista de passageiros e não encontra o nome deles, tá? Então, ainda tem que ter certeza. Mas se o Neto aqui escreveu Mafalda, ele deve saber, então imagino que seja isso aí. Após 25 dias, chegaram a Santos. Eles partiram para a plantação de café, onde deveriam trabalhar. Aqui tem uma coisa importante. A viagem durou quase 200 quilômetros em uma carruagem. O sujeito que dirigia a carruagem disse ao meu avô que, se ele for parar naquela fazenda, o dono vai tratar vocês todos como escravos. Isso acontecia um pouco lá nas fazendas paulistas. Alguns tratavam bem, mas outros não tratavam muito bem os italianos, porque eles estavam acostumados a tratar com escravos até pouco tempo. Durante a noite, meu avô e sua família fugiram, ficaram com medo, pessoal. Essa história é muito importante. É o único caso único assim, né? Então, eles caminharam vários quilômetros, só o grupo familiar deles, que era o pai e a mãe mais velho, o Ângelo, a esposa e o bebê,
e os irmãos mais solteiros ali, provavelmente, talvez mais algum casado, um grupo familiar saíram caminhando e bateram na porta de uma fazenda, então. E perguntaram se estavam procurando fazendeiros, e disseram sim. Fazendeiros trabalhadores, nesse sentido, né? Começaram a trabalhar naquela fazenda, então, de Capivari. E aí, uma vez conversando com o Aparecido Cúnico, um primo nosso aí, mais antigo, desse grupo familiar, ele me comentou que seria a Fazenda São João, a primeira fazenda que esse grupo familiar chegou, tá? Fazenda São João. No dia seguinte, então, eles se estabeleceram nessa fazenda, chegou outra carruagem cheia de trabalhadores, de São Paulo. E a dona da fazenda teve uma reunião com todos. E aí ela perguntou quem sabia ler e escrever. De todos eles, só o meu avô Ângelo foi o único, ele disse, que sabia escrever. Então ele passou a cuidar, né, ser tipo um capataz. Depois de um ano de trabalho naquela fazenda, passou a cuidar da plantação. Todas as manhãs ele se reunia com os fazendeiros para informá-los o que deveriam fazer. Fazendeiros no sentido de trabalhadores aqui, tá? Porque ele escreveu em italiano, né? A família começou a crescer em 1896, outra filha nasceu, a Quintilha. E em 1898, Ettore. E em 99, a Maria. E em 1900, o Jolie escreve aqui, né? Mas ela morreu quando era muito pequena. Passaram-se os anos e o meu avô começou a engordar muito. Ele foi ao médico e esse disse que ele deveria, para ele melhorar, ele tinha que voltar para a Itália. Era o ano de 1903. Minha avó estava grávida. Saíram de Santos e chegaram a Gênova. E em maio ela deu à luz a Oreste, o meu pai, o pai do Ângelo esse. Com o dinheiro que ganhou no Brasil, comprou um terreno em Alta Vila e começou a construir uma casa grande. As crianças estavam crescendo e todas trabalhavam na construção. Eles se mudaram para Vicenza, na mesma casa onde moram agora. E meu avô morreu em 1938, tal, ele tinha 69 anos. Nunca o conheci, desde que nasci em 1941. Foi o que aconteceu no Vêneto depois da invasão de Napoleão. As pessoas foram obrigadas a emigrar para outros países. Muitas vezes me sinto mais vêneto do que italiano. Ângelo Cúnico escreveu. Que história bacana, pessoal, o Ângelo Cúnico, né, escreveu isso em carta. Então, agora vamos continuar falando um pouquinho mais desse grupo aí. Esse grupo, a gente tem um texto enorme aqui no Google, porque são muitas informações que conseguimos, assim, de relatos, tá? E, então, é um grupo que chegou, indicado pelo filho mais velho, aí esse filho mais velho fica uns anos, tem os filhos aqui, tal, volta para a Itália e fica lá, o que parece, mas aí tem outros que vão com ele e depois voltam. Então, a gente é um grupo que foi e voltou várias vezes, tá? Tem um registro de um outro casal bem interessante também, que esse eu encontrei daí no navio, na hospedaria de imigrantes, que é João Cúnico e Elisabetta Magiero, que em italiano seria Giovanni e Elisa, é assim que está escrito na hospedaria, tá? E o registro deles é bem interessante, eu quero mostrar para vocês. Tem o número deles aqui no registro e tal. 27 anos os dois, ele o chefe, ela a mulher, casados, né? Católicos, ele sabia ler, ela não, que é bem normal aqui, o homem sabia ler, a mulher não sabia, infelizmente era assim. Nacionalidade italiana e agricultor de profissão, tá bom? E a curiosidade bacana aqui, ó, não tem amarelo no lado aqui, continuando o registro, eles iriam encaminhados para a estação de Capivari, porque já em 1905, então, tinha trem, eles foram para Capivari, provavelmente de trem, e eles eram indicados para a Fazenda Boa Vista. Mas o interessante é que diz aqui que eles já esteve no Brasil, o Giovanni esse. E aí, a amiga nossa, a Elisabeth Papini, a nossa amiga pesquisadora lá da Itália, um abraço para ela aí, ela nos ajudou e pesquisou e encontrou o casamento desse casal em 1896. Ele já tinha estado no Brasil, talvez ela não, então talvez ele foi para lá para casar com ela, olha que interessante, o caso de amor, né? Veio para o Brasil e depois voltou para casar com o seu amor, né? Olha que beleza. E então eles voltam em 1905 e vão trabalhar nessa outra fazenda aí. Bem interessante, né? O vai e vem dessa família aí de Capivari. E uma outra curiosidade desse grupo, depois de ficar naquela fazenda São João, a primeira,
alguns anos depois, uma parte desse grupo, provavelmente algum filho do casal, alguns, foram morar na Fazenda São Bernardo, pessoal, essa fazenda aqui, ó, que ainda hoje virou meio que um ponto turístico na região de Capivari e Rafate, e essa fazenda era de propriedade da família da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi aquela artista, pintora, muito famosa, tem quadros no MASP, ficou famosa até na Europa, e ela era do movimento modernista brasileiro de 1922, um movimento que mudou a arte no Brasil, uma arte, uma pintura que mostrava mais o Brasil, as coisas brasileiras, o povo brasileiro, né? Deixava de retratar um pouco as coisas europeias, né? Nobres, etc. Então, o movimento modernista foi muito importante para a cultura brasileira. E a Tarsila do Amaral foi peça central dessa fase. E quando eles estavam lá, então, em 1900 e pouco, ela era uma jovenzinha, né? Provavelmente conviveram com os cúnicos, ela, né, e a família dela. Curiosidade aí, então, a Fazenda São Bernardo. Olhem essa preciosidade, pessoal, sobre esse grupo. Essa casinha pequena aqui, que tem um carrinho do lado, ele escreve na carta, numa outra carta, né, que o Ângelo falou, era a família, era a casa onde morava o Ângelo, avô dele, antes de vir para o Brasil, lá em 1896. Bem pequenininha e tal ali, provavelmente foi pintada depois, mas, segundo ele, era essa casa, né? Uma foto é tirada depois. Mas é um registro muito raro, né? Quem de nós consegue visualizar a casa que o nosso italiano tinha quando partiu da Itália, lá, 130 anos atrás, né? Então, belo registro desse grupo familiar aí de Capivari. E para finalizar um pouco as ramificações desse grupo, né? A gente vê as linhas, né? Teve uma situação de um famoso descendente aí, que é o Albino Cúnico, que ele se casou com a Maria Estopa por volta de 1950, né? Eles partem ali da região e eles se mudaram muitas vezes. Estiveram em Porto Feliz, essa cidade aqui, Porto Feliz. Daí eles foram morar em Mandaguari, depois foram em Iporã, e ali ficaram uns anos, e de Iporã, seus filhos se espalharam para vários lugares. É um grupo que espalhou o pessoal por, né, várias regiões do Brasil, aí, interior de São Paulo, Curitiba, região de Goiânia, Rondônia, agora Mato Grosso, enfim, é um grupo que espalhou a cunicada aí pelo Brasil todo. Aí. Ainda temos o Atílio Cúnico, que casou com a Nair Lombardi, né? Ele é nascido na Itália, então, filho daquele casal, o Giovanni e a Elisa, e ele vem, então, a morar e falecer, ou quando ele pediu a nacionalização, ele morava em Londrina. Registro aqui esse grupo também. Temos também o Hélio Cúnico e a Zita Maria Cúnico. Eles registram o filho Eliseu em Ourinhos, e depois eles vêm, então, morar nessa região aqui, Jacarezinho também, geraram descendente aí. Enfim, vários cúnicos aí desse grupo. Era isso, gente, desse grupo. Não percam, vejam os outros grupos também. A história cúnica é gigantesca, é linda, é maravilhosa. E para nós é um orgulho poder pesquisar, né? Poder pesquisar essa história toda aí. Fiquem bem, um abraço.